Na Quinta da Boa Vista, Dom Pedro II recebe uma carta de caráter emergencial. Nela continha um pedido de socorro, pois os paraguaios haviam atacado Forte Coimbra, iniciando assim o maior conflito armado que a América do Sul já viu. O clima geopolítico na região da Prata estava à beira do abismo. Depois que o Brasil e os outros países vizinhos conseguiram sua independência, foi deixado um vácuo territorial entre os então recém-formados estados. De um lado tínhamos o Brasil, um largo país em território e com a maior concentração populacional do continente, que tentava manter os seus interesses, um dos quais era a livre navegação dos rios de Bacia Platina, e do outro tínhamos o Paraguai, um país que não possuía acesso ao mar e que, devido ao projeto de seu presidente vitalício, se tornou um país totalmente militarizado. O barril de pólvora veio eclodir em 1864, quando o Brasil se envolveu militariamente na Guerra Civil Uruguai, depondo o governo interino de Atanásio Aguirre, líder do Partido Blanco, e um forte aliado de Francis Solano Lopes, o deixando encurralado, pois ele temia que uma hegemonia entre Argentina, Brasil e Uruguai poderiam isolar o seu país do mundo exterior. E, como esperado, Francisco Solano Lopes não aceitou a invasão do Brasil no Uruguai, e em 11 de novembro de 1864, forças paraguaias apreenderam um barco que transportava o presidente da província do Mato Grosso, Frederico Carneiro de Ampos, que acabou morrendo em uma prisão paraguaia ao decorrer da guerra. Nesse momento, já não havia mais retorno, e então o líder paraguaio Solano Lopes declarou oficialmente guerra ao Brasil, atacando em seguida o Forte Coimbra, localizado hoje no Mato Grosso do Sul. Brasil, que tinha uma força escassa de soldados, não poderia fazer frente aos mais de 60 mil homens de Solano Lopes, que mesmo mal equipados, superavam as tropas do Brasil, Argentina e Uruguai em 3 vezes. Então, foi criado o Corpo de Voluntários da Pátria, com o intuito de organizar, treinar e equipar a maior quantidade de homens, para serem levados o mais rápido possível ao fronte. Com o intuito de atacar o sul do Brasil, Solano Lopes pediu permissão à Argentina, para que pudesse atravessar as suas tropas em seu território. Pedido esse que foi prontamente rejeitado, fazendo que Solano Lopes declarasse guerra à Argentina, formando assim a Tríplice Aliança. O Paraguai, com seu grande efetivo de homens, conquistou algumas vitórias em terra contra as forças da Tríplice Aliança. Só que na questão naval, o Império Brasileiro já era melhor preparado. E em junho de 1865, ocorreu o que muitos consideram um ponto de virada na Guerra do Paraguai, a Batalha Naval de Riachuelo. Na província de Corrientes, na Argentina, às margens do arroio Riachuelo, a Armada Imperial Brasileira destruiu a maior parte da Marinha Paraguaia, garantindo o controle absoluto na bacia do Rio Prata, o que permitiria apoio logístico às forças de terra e bloqueando qualquer ajuda ou contato de Lopes com o externo. Entre 1865 a 1866, o Paraguai começou a sofrer terríveis baixas e a perder o seu recém-conquistado território, já que chegavam ao Rio Grande do Sul as mais de 12 mil tropas do Exército Brasileiro, que com seus 2 aliados somavam 17 mil combatentes e 54 canhões. Já no ano seguinte, tropas aliadas invadem o território paraguaio, rumo à Fazenda Laguna, mas são atacadas pelas forças de Solano Lopes e obrigados a recuar. Episódio que foi denominado como Retirada da Laguna. O avanço dos aliados entra em estagnação devido a doenças e conflitos entre os brasileiros e os argentinos, o que termina na retirada do general Osório do comando do Exército Brasileiro. Tal cargo seria passado ao Marquês de Caxias, posteriormente Duque de Caxias. Após ganhar o comando, Caxias organizou um corpo de saúde, o que era extremamente necessário, já que uma grande parte das mortes do Paraguai foram causadas por doenças, principalmente pela cólera, e um sistema de abastecimento das tropas.
As ofensivas foram retomadas em 22 de julho de 1867. E as forças de Fernando Lopes já não eram capazes de lutar efetivamente contra os aliados. Mesmo dentro da cúpula paraguaia, Lopes já estava enfraquecido, pois seu irmão e alguns funcionários do governo estavam tramando derrubá-lo. Só que a conspiração foi descoberta e centenas foram executados, no que ficou conhecido como Massacre de São Fernando. E na noite de 5 de dezembro, Caxias lança uma série de ofensivas que viriam se chamar Dezembrada, garantindo vitória após vitória ao Império Brasileiro e a quase completa destruição das forças paraguaias. Só que, mesmo assim, Lopes organizou uma pequena força militar para continuar resistindo no interior do país. Nesse momento, Lopes já estava quase totalmente enfraquecido. E em 1º de março de 1870, Solano Lopes é morto em Cerro Corá. O líder paraguaio foi ferido com um golpe de lança pelo brasileiro José Francisco Lacerda, o Chico Diabo, e foi atingido por um tiro de fuzil. A morte de Lopes encerra a Guerra do Paraguai.